Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública, convocada por esta vereadora, Chiara Ranieri Basseto. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58 e 58J da Resolução número 263/90, Regimento Interno, para discutirmos o projeto de lei 74/2021, de autoria da prefeita municipal, que aprova as novas tabelas de valores venais do metro quadrado territorial e do metro quadrado de construções para fins de lançamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, e o imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar essa audiência pública até às 17 horas. Estão presentes aqui conosco os secretários municipais de Economia e Finanças, Everton de Araújo Basílio, de Planejamento, Nilson Girardello, de Negócios Jurídicos, Gustavo Bugalho, e também os nossos convidados, aqui presente o Paulo Aiello, diretor da Associação Comercial e Industrial de Bauru, e remotamente a Cláudia Salles, também representando a diretoria do Secov, a Thaís Medrado Aguiar Greco, que é a presidente do Conselho Municipal dos Contribuintes de Bauru, o Antônio Vieira, que representa aqui também o Sindicato dos Contabilistas de Bauru, e o Edmundo Albuquerque, amigo ex-vereador aqui presente também conosco. Não sei se o Edmundo está representando alguma entidade, não? Todos muito bem-vindos aqui. Nós preparamos uma audiência pública às pressas. Eu fui nomeada relatora desse projeto na Comissão de Economia e Finanças na última quinta-feira, né? E em contato com o Everton, falei, Everton, como que eu posso dar um parecer sem que a gente tenha feito uma audiência pública, né, para discutir um projeto dessa complexidade? E é isso que nós nos propusemos a fazer. Ontem nós fizemos o pedido aqui, enfim, eu tenho prazo para dar parecer, então eu agradeço demais a disposição de todos que conseguiram participar aqui, né, em especial os secretários que a gente chama de um dia para o outro e são convocados e não podem dizer. Hoje não dá, Chiara. Mas eu agradeço, é importante que a gente faça essa discussão, né? E eu gostaria de iniciar, então, os nossos trabalhos aqui. A Rui Rocha aqui conosco também, entrando. Rui, entra, fica à vontade. Eu gostaria aqui de passar a palavra para o Everton, que preparou uma apresentaçãozinha para a gente começar a entender um pouquinho esse projeto. Boa tarde mais uma vez, Everton. Boa tarde, vereadora Chiara, que preside os trabalhos. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Eu vou compartilhar a apresentação aqui. Everton, você pode encaminhar o PDF para a gente da apresentação também, por favor? Claro, claro. Tá dando para ver a apresentação? Tá. Então, a gente vai falar sobre a planta genérica de valores, que é um projeto de lei que está na Câmara, referente a esse exercício.
Deixando claro que a planta, obrigatoriamente, ela tem que ser apresentada a cada 4 anos, com relação a essa reavaliação dos imóveis, para diminuir chances de erros e falhas, de corrigir as distorções. É uma frase que a gente está utilizando muito, somente nesse ano, porque tem N consequências, como, por exemplo, renúncio de receita. A proposta não contempla ganhos acima da inflação nesse ano, a gente, devido à previsão do repasse do IPCA, na verdade já está até maior do que a gente previu na planta. A gente pôs 10,25, eu não lembro de cabeça agora o último índice que saiu, acho que saiu acima de 10,25, então o projeto que está na Câmara, ele já está até abaixo do valor do fechamento do IPCA previsto para o ano. E lembrando que a aplicação da inflação ela é obrigatória por lei, tá? Então a gente tem o Código Tributário Municipal, a Lei 50.077 de 2003 e a Lei 7.022 de 2017, que é a última planta, que prevê essa aplicação da inflação nos valores dos impostos, do IPTU no caso. E também existe uma portaria, a 511, que sugere a todos os municípios que as plantas genéricas de valores sejam atualizadas no máximo a cada 4 anos. A última que a gente realizou aqui no município foi no exercício de 2017. A revisão, a correção dos lançamentos do IPTU, a gente cobrar igualmente dos iguais, desigualmente dos diferentes, e zelo pelo equilíbrio fiscal. A alta da inflação esse ano foi algo totalmente diferente das últimas plantas, por causa do índice em si, por isso que a gente nem contemplou nenhum ganho real fora desse. No último ano, a última planta, além do repasse da inflação, tinha uma reposição algo em torno de 5% na época, algo em torno disso. Esse ano não foi previsto isso. E para evitar as grandes distorções durante o tempo. Imóveis que de repente há 4 anos atrás nem existiam, condomínios que surgiram, e para fazer esse levantamento e trazer o valor correto de cobrança, tanto para os imóveis que tiveram valorização, quanto para os imóveis que não tiveram valorização. A gente teve a participação da Comissão de Revisão da Planta Genérica. Everton, você me ouve? É o Nilson. Sim, Nilson. Os slides não estão mudando, pelo menos aqui para mim, não sei se para os demais. Não está mudando? Não sei se os demais estão vendo, o inicial, não sei se os demais estão assim. Espera aí que eu vou compartilhar de novo, só um minutinho. Desculpa interromper, viu, Everton? Não, mas é bom, porque para mim eu estava girando os slides aqui. Todos nós agradecemos, Nilson. Continua sem girar os slides? Continuamos no primeiro. Continua na primeira tela? Aham. Agora mudou ou não? Isso, rodou. O problema está na apresentação. Eu vou apresentar assim, que assim está mudando, tá? Na hora que eu estou colocando para girar, ele não está fazendo alteração. Então, eu estava falando das participações, só para um dado aqui, o Rafael que está me auxiliando, o IPCA, a última prévia dele deu 10,67. Então, a gente já está com uma previsão aí da planta que está em discussão na Câmara, com reajuste até abaixo já da inflação, que a gente, no projeto de lei, está contemplando 10,25. Hoje já está em 10,67. E ainda a gente vai ter o resultado referente a dezembro. Então, na participação, teve a Comissão da Planta Genérica de Valores, todo o serviço da auditoria fiscal aqui, do Departamento de Arrecadação Tributária. Foram simulações realizadas por 4 meses, a avaliação dos imóveis durante 4 anos, principalmente a avaliação de todos os edifícios da cidade. Foi feito um trabalho exemplar do Departamento de Auditoria Tributária aqui do município com relação a essas avaliações, porque existem muitos processos sempre solicitando revisão. Então, quanto mais a gente consegue trabalhar com valor exato, que é o que essa planta está propondo, a gente consegue trazer até um resultado melhor
para o trabalho da Secretaria de Finanças. A gente tendo um valor mais adequado, um valor mais condizente com o que está no mercado, facilita também o nosso trabalho. Além disso, participou engenheiros da Secretaria de Obras, a CEPLAN, os servidores da Secretaria de Finanças, o Conselho Regional de Corretores, eles foram muito importantes nesse trabalho, o Sinduscom e o geoprocessamento do DAI. Eles disponibilizaram uma ferramenta que esse ano facilitou muito, fez com que a gente está em andamento no edital de um georreferenciamento do município. É algo que a gente está trabalhando para no ano que vem a gente conseguir entrar realmente de vez nessa modernização que é necessária para o município, mas nesse ano a gente conseguiu usar o geoprocessamento do DAI, ajudou muito no trabalho, rua a rua, porque imagina avaliar setor quadrilote rua a rua, município, não é um trabalho fácil. A gente teve muita ajuda do Conselho Regional dos Corretores, do Sinduscom, dos servidores, não foi um trabalho fácil. A gente, durante a pandemia, acabou ocorrendo os atrasos, na época de não poder ter reuniões. A gente utilizou o espaço da educação esse ano, que é um espaço maior, que poderia ter um distanciamento maior, mas a própria pandemia causou esse atraso e até por isso também que a gente conseguiu enviar para a Câmara meio que em cima da hora. A nossa intenção era enviar o quanto antes, mas a gente precisava de todos esses levantamentos para depois aqui o Departamento de Arrecadação Tributária planilhar todos esses levantamentos, trabalhar. A gente fez a reunião, a gente achou melhor trabalhar sem nenhum valor adicional, sem ser inflação. Igual eu falei, na verdade está até abaixo já da inflação para esse ano. E aproveitando para agradecer todo mundo que participou nesse trabalho, que não foi fácil. Aproveitando também, como eu falei do GEL, a gente está finalizando o sistema tributário, a homologação do sistema tributário. A gente tinha um sistema aqui próprio, antigo, que necessitava de várias atualizações, até para o pessoal aqui gerar um relatório. Eles tinham muita dificuldade, dependia totalmente da TI. Foi feito um processo licitatório, um processo que está andando desde 2019. A gente abriu a licitação no início desse ano. Faz 6 meses que estamos na migração dos dados, conversão dos dados. Então, a gente está sempre buscando uma evolução constante, novas ferramentas, maior refinamento, até para evitar esse montante de processos de revisão de valores renais, o que vai facilitar no dia a dia do trabalho das finanças, do Departamento de Auditoria Fiscal. Sobre a planta em si agora, foi feita algumas implementações. Fator de localização, que não tinha. Ampliação dos fatores de obsolescência, ampliação do fator gleba, um novo fator de profundidade e a avaliação dos edifícios, das unidades verticais, que foi feito um trabalho nos últimos anos. Eu vou comentar agora cada caso. O fator gleba, antes, o que está hoje vigente, todos os imóveis acima de 5.000 metros quadrados existe um fator aplicado de 0,7, tipo um desconto de 30% no valor dele. A gente criou algumas faixas, foi feito alguns estudos através dos auditores, outros municípios, como que eles fazem para trazer um valor mais real, porque existiam várias avaliações relacionadas aos terrenos das glebas, né? Então fizemos algumas faixas. Glebas de 5 a 10 mil metros quadrados, o fator vai ser 0,7, desconto de 30%. E aí vai ter as faixas de 10 a 20, de 20 a 30, até 130, acima, maior do que 130 mil metros quadrados, que vai ter um fator de 0,35, gerando um desconto de 65%. E os acima de 250 mil metros quadrados, um desconto de 70%. Até porque a dificuldade desses terrenos de venda, para evitar algumas coisas como a floresta urbana, por exemplo, que tinha um valor discutível de avaliação. Então, a gente está trabalhando para regularizar, tanto, igual nesses casos, quem tem glebas, valores gigantescos, vão ter uma reavaliação no imóvel, um valor, um fator de desconto nesse imóvel, para trazer uma justiça maior. Um outro ponto, o fator de profundidade.
Antes era 0,9, 10% de desconto para imóveis com pouca frente. Agora, quando se tratar de uma gleba, a gente criou de 0 até 150. De 0 a 40, multiplica por 1, ele mantém os 100% do valor, e acima do 40, como era antes, no outro ele já começa a ter o desconto de 90, de 10%, e aí assim vai, a faixa de 55 a 70, 0,85, 15% de desconto, e assim vai até acima de 150 metros de profundidade, tendo um desconto de 50%. Para outros imóveis que não enquadrados como gleba, continua como estava, acima de 40, um desconto no fator de profundidade de 0,90, 10% de desconto. Com relação ao fator de obsolescência, que são relacionadas ao tempo de construção. O que a gente tinha antes? Imóveis acima de 26 anos, a gente tinha, por exemplo, de 0 a 5, ele não tinha redutor, ele mantinha o fator 1, de 6 a 10 ele tinha um desconto de 10%, multiplicado por 0,9, até 26 anos ou mais que ele tinha um fator de 0,5, um desconto de 50%. Como o Bauru tem vários imóveis acima dessa idade, desse tempo de vida do imóvel, né, de construção, criamos mais duas faixas. Então, de 25 ficou de 25 a 30, mantendo o 0,5. Foi criado de 36 a 50 com 0,45, 55% de desconto. E um de 51 anos para mais, gerando um desconto de 60% nesse fator. Um outro exemplo, agora o fator de localização. A gente tratou assim, um imóvel, principalmente um condomínio de padrão superior, fino ou luxo ou super luxo, ele vai ter um fator multiplicado de 15%. Até para evitar um exemplo assim, uma mesma construção que é feita num condomínio fechado de luxo em Bauru e a mesma construção sendo feita, por exemplo, num bairro, eles são tratados de forma diferente. Hoje, na verdade, embora a área seja a mesma, ele vai ter um incremento de 15% por se tratar de um condomínio fechado. Ele vai, porque assim, hoje na hora que você vai comprar, se você comprar no Jardim América uma casa, se ela for igual a uma casa igualmente no Lago Sul, com certeza a casa do Lago Sul vale muito mais do que a do Jardim América, por N fatores. Foi feito também uma análise com relação a isso, como outros municípios tratam essa situação. Então, quando for condomínio horizontal, loteamento fechado, no padrão superior, fino, luxo, com valor no metro quadrado igual ou superior a R$800 daquele condomínio, vai ter um fator de 1,15, que vai aumentar os valores, porque são imóveis que valem mais. Então, a gente também trouxe esse fator. Para imóveis em condomínio fechado, nos padrões luxo, super luxo, fino, mas que o metro quadrado seja menor que R$800, não vai ter esse fator. Ele vai ser multiplicado por 1 e vai manter o valor que hoje consta, que foi feito nessa avaliação. Imóveis localizados fora de condomínio, mas numa área nobre da cidade, com metro quadrado acima de R$900, no padrão fino, luxo, super luxo, também vai manter esse mesmo valor que está hoje na planta. Agora, imóveis fora dessas áreas mais nobres da cidade, com metro quadrado também abaixo de R$900, uma mesma casa construída, por exemplo, no Jardim América, uma mesma casa construída num bairro, por exemplo, como Vila Falcão ou Bela Vista, com relação à localização, depende de se enquadrar nessa faixa de R$900, ou de R$450 a R$900 no padrão fino, super luxo e luxo, ele vai ter um desconto de 10%. Assim como imóveis localizados fora da área definida de 1 e 2, com um metro quadrado menor ou igual a R$400, no padrão fino, luxo e super luxo, também vai ter um fator de localização de 0,85, gerando um desconto de 15%. E as demais áreas construídas se mantêm o que é hoje, com o fator 1, é como se estivesse multiplicando por 100% e mantém o mesmo fator.
trouxemos alguns exemplos que foi solicitado de como, porque assim, a gente tem as duas situações, viu, Chiara? A gente tem, caso a planta não seja aprovada, que vai aplicar o IPCA, e como ficaria aprovada pela nova PGV que estão com vocês. Se eu não me engano, esse do valor que está aqui, ele está com IPCA de 10,25, né? Então, esses valores, por exemplo, dessa coluna aqui, ele vai ter um acréscimo. Porque aqui está fazendo como se fosse 10,25, igual eu falei, o último que saiu foi 10,67. Por exemplo, a gente pegou alguns exemplos. Uma BIC aqui, a gente só tirou o último número, no centro da Rua Rio Branco, se não passar a PGV, um valor de R$ 748,99, vai cair no centro para R$ 587,53, caso a PGV seja aprovada. No centro, na Rua Presidente Kennedy, R$ 1.699,97, vai cair esse valor para R$ 1.265,88, devido aos imóveis do centro, com relação à idade deles, à desvalorização do centro nos últimos anos. Então, tudo isso foi levado em conta. Batista de Carvalho, um imóvel que pagava um IPTU, vai pagar um IPTU caso a PGV não seja aprovada, de R$ 5.742, com a PGV aprovada, o valor passa para R$ 4.583. Outro imóvel no Batista de Carvalho, de 3.200 para 2.436. No Világio, na Rua Walter Pires Barros, por exemplo, Világio 3. Um imóvel, sem a PGV estar aprovada, ele vai pagar o valor de R$ 1.692. Caso a PGV seja aprovada, R$ 1.975, muito devido também àquele fator de localização, devido à área e tudo mais. Lago Sul, tá? Por exemplo, aqui nessa Oswaldo Razi, um imóvel. Hoje ele pagaria, sem a PGV estar aprovada, R$ 1.271, vai passar para R$ 2.027. Meridota, Rosa Malandrino Modelli, a rua. Um IPTU de 228, caso a PGV não seja aprovada, para 209. Lembrando que esse valor aqui, 228, é considerando 10,25, igual eu falei, a tendência é que passe até dos 10,67, caso continue a inflação da forma que está. Na Avenida Marcos de Paulo Rafael, tem um imóvel, por exemplo, que hoje pagaria R$ 699,91, com a PGV R$ 673,52. Devido à valorização, a Avenida Marcos de Paulo Rafael, por exemplo, hoje ela tem muito mais comércio do que tinha 4 anos atrás. Ela praticamente hoje é um centro comercial, então teve uma valorização naquela área, consequentemente trouxe um incremento no valor do IPTU. Bela Vista, um imóvel sem a PGV, na Rua Carlos Gomes, R$ 272, aprovando a PGV, 263. Na Rua Afonso Pena, de 1.340 para 1.440. Então, existem vários cenários que a gente que criamos aqui. A gente pode levantar quais os vereadores preferir, qual tiver a solicitação, a gente pode levantar rua a rua, a gente pode marcar uma reunião, apresentar para vocês. Trouxemos alguns exemplos. Edifícios. Igual eu tinha comentado, foi feito um trabalho nos últimos 4 anos, os auditores eles olharam todos, foi feita uma auditoria em todos os edifícios de novo. Então, por exemplo, no edifício Carme, na Rua Genormeira, o IPTU sem a PGV, na média ali da área construída, do IPTU, perdão, R$ 384, com a PGV 323, porque existia alguns fatores para ser regularizados, como, por exemplo, no terraço Vire, na Rua Gonçalo, de 947 ele vai passar para 1.033, devido aos valores de mercado de hoje, que com a PGV de 4 anos atrás, alguns valores eles ficam desatualizados, é normal. Por isso a necessidade dessa planta ser atualizada de 4 em 4 anos. Tá? Tem N exemplos, aqui a gente trouxe no geral, tá, vereadora? Com relação às construções, 29,97% dos imóveis vão ter uma redução com a aprovação da PGV, com relação à não aprovação dela, que vai
ser o repasse do IPCA, lembrando que esses valores podem ficar até maior agora com esse aumento. O que vai se manter são 8% dos imóveis, um aumento de até 10%, 31%, um aumento de 10 a 20, 19,70%, um aumento de 20 a 36% e um aumento maior que 30%, 4% dos imóveis. Com relação aos terrenos, que entra as glebas e tudo mais, 54% dos imóveis terão redução dos terrenos. Manutenção 1%, aumento de até 10%, 9,87%, aumento de 10 a 20, 9,36%, aumento de 20 a 30, 10,82% e maior que 30, 14%. No geral, entre terrenos de construção, 35,34% das inscrições, o terreno ou construção terão redução, manutenção de 6,52%, um aumento de 10% de 26,60%, um aumento de 10 a 20 de 17,41%, de 20 a 30 de 7,48% e um aumento maior que 30 de 6,65%. Novamente, agradecer a todos que participaram, comissão, os auditores, Secretaria de Obras, CEPLAN e o Conselho dos Corretores, que foi muito importante, CEDUSCOM e o DAI, que disponibilizou o geoprocessamento para a gente. E eu fico à disposição para qualquer questionamento aqui. Obrigada, Everton. Registrar aqui as presenças do vereador Guilherme Berriel, aqui conosco no plenário, e também da Érica Silva, que é auditora da Secretaria de Finanças. Everton, obrigada, viu? Acho que a apresentação ajudou muito a entender a dinâmica aí da planta genérica, enfim, tudo aquilo que é do nosso interesse. E eu gostaria, né, de consultar o Nilson Girardello e mesmo o Gustavo Bugalho, que são secretários municipais que estão conosco aqui, se querem acrescentar alguma coisa, né, se querem falar a respeito do projeto. Deixar vocês à vontade, né? A gente convocou porque eu acho que é importante, caso tenha alguns questionamentos aqui, mas não pedimos que fosse feita uma apresentação, mas eu gostaria que ficassem à vontade, né? Caso queiram aí fazer alguma colocação nesse momento. Olha, eu posso manifestar, vereadora? Claro, Nilson, fica à vontade. Agradeço o seu convite por estar aqui, cumprimento os meus colegas e os demais vereadores e a população presente a essa audiência. Assim, desculpa o confete, mas eu tenho que felicitar meu colega de secretaria, o Everton, pelo trabalho realizado, pelo empenho, né, no trabalho feito, né, onde teve a participação de diversas secretarias, a nossa, a Obras, principalmente o pessoal que trabalha com avaliação, né, os engenheiros, o Cresce, CEDUSCOM, o pessoal do DAI, né, então teve uma participação ampla, eu entendo que, inclusive, da comunidade que trabalha e que entende desse assunto, né, então eu acho que foi um trabalho árduo e muito bem feito pela Secretaria de Finanças, né. Aponto ainda essas novas implementações que ele coloca, né, o fator de gleba, fator de profundidade, de obsolescência e de localização também, que foram propostos e reavaliados também, me parece, com um grau de excelência, né? Então, assim, no fundo é isso. Acho que a gente vai ter, no futuro breve, a questão do georreferenciamento. A gente está trabalhando, as nossas duas secretarias, somado com a Secretaria de Educação, estamos trabalhando para que o GEL possa avançar. O GEL que ele citou, eu só quero lembrar, é um GEL que pertence ao DAI, mas é bem mais restrito, né? E a gente quer um GEL que funcione muito melhor com o município. A gente entende que ele vai se pagar até por conta da regularização de imóveis que a gente vai poder fazer. O GEL
um mecanismo fundamental para a cidade, ainda mais uma cidade de quase 400 mil habitantes. Não se entende que a cidade ainda não tem o georreferenciamento nesse momento ainda, e é necessário que tenha brevemente para que a gente possa entrar no século XXI, que a gente ainda não entrou, né? Então, e o GEO vai nos ajudar a entrar. Mas é só isso, vereador. Obrigado pela oportunidade de abrir a palavra para mim. Realmente eu não tenho muita coisa mais a colocar, além de parabenizar meu colega pelo trabalho que fez, vereador. Agradeço o convite para estar aqui hoje. Obrigada, secretário Nilson. Secretário Gustavo, fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde a todos. Não tenho muito a acrescentar do ponto de vista financeiro, mas também preciso deixar aí ressaltado o trabalho do Everton, da Secretaria de Finanças, até do ponto de vista, do próprio ponto de vista jurídico, quando esteve aqui na Procuradoria, ou melhor, na Secretaria de Negócios Jurídicos, o processo foi um processo que, embora bastante complexo, não teve apontamento nenhum, praticamente um outro apontamento formal na escrita, mais nada. Então tem só que parabenizar aí o trabalho do Everton, a exposição é sempre muito bem clara, né, do Everton Basílio, e o trabalho da Secretaria de Finanças. Parabéns e estamos à disposição. Muito obrigada, Gustavo. Nós vamos abrir a palavra aos nossos convidados e vereadores. O vereador Guilherme está aqui conosco, não vai fazer uso da palavra nesse instante, mas o Paulo Aiello está aqui, já pediu a palavra, então a gente abre com ele. E os demais que quiserem se inscrever para falar, só coloca no chat ou levanta a mãozinha, que o Tiago aqui está me assessorando, me secretariando, ele já vai fazendo a listinha. Paulo, fica à vontade. Presidente, obrigado à Prefeitura, obrigado à Câmara de Vereadores, amigos, pessoal da imprensa aqui. Algumas ponderações que eu tenho, eu fiz parte da comissão para os valores e tentamos fazer o melhor possível. Eu falo em nome do grupo, nós participamos aí há mais de 20 anos disso daí e agora estamos de novo. A tabela nova de luxo, super luxo, tudo que nós vamos fazer, principalmente dividimos mais ainda de comercial, que nós não tínhamos feito há um tempo atrás, e agora de residencial também nós colocamos outros patamares, né? E então ficou melhor. A única dúvida que eu tenho é que às vezes o munícipe não vai participar, não vai ver a diferença dele no IPTU. Eu não sei se o sistema vai conseguir abranger tudo isso. Por quê? Por exemplo, o valor de depreciação. Vamos começar por ele. Tudo bem, ele vai ter agora a tabela de 60%. Até foi uma ideia que eu tive, porque às vezes na hora que a gente faz a avaliação, imóvel mais de 50%, mais de 50%, 50 anos, mais de 25 anos, ele tem mais de 50% de desconto, né? Daí vai tendo até os 60%. Botamos na tabela, por exemplo, residencial, super luxo, o imóvel tem que ter mais de 600 metros, tem que ter 4 garagens, tem que ter 4 suítes. Será que o sistema vai absorver isso? Quando o terreno tiver mais de 5 mil metros, vai ter o sistema, vai saber quanto que é de profundidade, porque ele tem lá no IPTU, ele tem o valor do metro quadrado. Ele vai saber quanto que é isso. No IPTU tem um erro que é desde o começo da idade de Bauru. Fator de depreciação. Te olha o fator de depreciação no carnê do IPTU, é sempre valor 1. Ele sempre tem depreciação 1. Então, a gente nunca sabe se ele está no 2, no 3, no 4, no 5, que fator que ele está. No carnê de IPTU, você não consegue chegar para você ver. No carnê de IPTU, você não sabe qual é a classificação do seu imóvel. O meu imóvel, quando eu comprei ele, há 20 anos atrás, ele era um super luxo. Hoje, ele não é um super luxo. Além dele estar defasado de tudo, por exemplo, meu piso é porcelanato, mas é 40 por 40. Hoje a moda é 1,20 por 1,20, tem 60 por 60, 80 por 80. Além de sair de moda, esse piso de 40 por 40, ele já está quebrado, ele já está precisando de troca. Então, o próprio material que eu usei de tubulação elétrica, de hidráulica, ele já está obsoleto. O fio que eu usava na minha casa de chuveiro era 2,5. Hoje já tenho, pode botar um 4 e pouco, dependendo
que fizer, então, o ar-condicionado, eu não projetei ar-condicionado para o meu imóvel, mas coloquei ar-condicionado. Então, é algumas coisas que não é só o ficar velho, ele também muda de padrão. Quero saber se a gente vai conseguir mudar de padrão. Por quê? Para entregar o IPTU já no começo do ano que vem, não vai dar para fazer essa nova classificação. Não vai dar para botar esses novos fatores. Então, o que eu acho que vai sobrar para muita gente vai achar que foi enganado. Olha, eu botei o valor, o Paulo lá, ele falou que o valor ia ficar melhor, ele vai ficar justo, garanto que ele vai ficar justo. É claro que não é uma matemática pura, né? Porque tem muita gente que gastou uma fortuna no imóvel, o mau gosto foi enorme, desculpa o palavreado, e não consegue vender o imóvel. Ou senão ele tem algumas coisas, tem alguns imóveis comerciais que o cara gastou uma fortuna. Eu vi nós temos um exemplo na cidade, ele gastou uma fortuna, só que hoje ele não pode habitar, não pode fazer o comércio. Quanto que vale aquele imóvel? Ele vale muito pouco no dia de hoje. Se é um imóvel comercial, ele tem vários andares, ele é super luxo, tal, mas o cara não consegue tirar o habite dele para funcionar, então ele não vale nada. Então não é só ele ficar bonito, ele também tem que ver se o comércio também dá. Então, às vezes, vai ter uma distorção sobre isso. Algumas coisas que eu tentei colocar, mas daí eu vi que ia virar uma grande coisa, é o apartamento. Nós fizemos todos os apartamentos de Bauru que nós conhecíamos que o cadastro da prefeitura tem. Até alguns que nós descobrimos que no cadastro da prefeitura existe e, na verdade, ele não existe no dia de hoje. Ele foi tentado fazer e não fez. Tá? E a pessoa não está lá. O primeiro andar, quando nós compramos um apartamento, o primeiro, o segundo, o terceiro, o primeiro vale um tanto, o segundo vale um tanto, o terceiro vale um tanto, tá. A prefeitura faz o mesmo valor para todos os andares. É complicado isso também, né? Gostaria de ter colocado no IPTU também outra coisa, por exemplo, a pessoa que tem uma cisterna na casa, eu acho que ele devia ter um incentivo. O pessoal que tem uma cisterna no comércio, ele tinha que ter um incentivo, principalmente na falta de água. O cara que tem 2 árvores na porta da casa dele, ele está ajudando. Ele tem que pagar um pouquinho menos do que o cara que não tem nenhuma árvore na porta da casa dele. Eu acho que essas coisas ecológicas também podia colocar nesse IPTU. São várias coisas. Ele não é uma matemática simples. Algumas pessoas, nós estamos lá na comissão, nós recebíamos em média aí 40 processos por mês, certo? Nós não conseguimos fazer isso porque a distorção é enorme, principalmente o pessoal que é mais velho, principalmente o pessoal que mudou o padrão da casa. E tem uma coisa também, que eu gostaria que também a Câmara ajudasse. Quando o imóvel, por exemplo, tem 50 anos, ele virou comércio, ele pegou e reformou o imóvel, um pedaço do imóvel. Às vezes o imóvel tinha 100 metros e transformou em 200 metros. Ele vira todo o valor para imóvel novo. E tem uma parte dele que é velha. Então, às vezes, fica no meio do caminho. Por exemplo, a Câmara aqui tem alguns anos. Foi reformado um pedaço dela, mas alguma coisa é antiga. A prefeitura, uma parte é nova, uma parte é velha. E o IPTU, ele fica sempre pelo lado mais novo. Né? Então, eu acho também que o negócio, ele não vai dar todo certo, mas ele vai ser melhor. Estou só explicando os exemplos para depois falar, Chiara, você assinou lá, como gosto muito de você, né? Falei, olha, minha vereadora, meu amigo Guilherme que estou comigo, vocês estão assinando um negócio aqui, né? Depois não vai dar certo, não é que não vai dar certo, existe em matemática, certo? E a matemática nem sempre é certa, né, Guilherme? Não sei, é meu engenheiro. Né? Então, é coisa que é nova, um pedaço é novo, um pedaço é velho, e a classificação é diferente. Então, tá, obrigado. Eu não sei. Nós que agradecemos. São pontos importantes que a gente precisa prestar atenção, né? Olha só, a matemática é a matemática, né? O que a gente lança ali é que é complicado, né? O lançamento é que a interpretação tem as variações, né? Tem as variáveis, tem a interpretação. Guilherme, quer falar? Olha, em relação ao que o Paulo falou, de certos incentivos como cisterna, energia eólica, energia solar, né?
IPTUs, teto verde. Realmente tem várias cidades que têm já lei do IPTU verde. Só que nós, vereadores, não podemos propor, porque dá renúncia de receita para a prefeitura. Tem que partir da prefeita isso, viu, Paulo? A gente já tentou até ontem o ex-vereador Ivo Leite, ele propôs isso, né? Da ilegalidade, não tem jeito. Então, apesar da ideia ser excelente, tem que partir do executivo essa ideia mesmo, né? Então, só isso, essa colocação aqui. Quer falar, Nelson? Vou falar como jornalista de planta genérica. Para ser justo, parabenizar o serviço do Everton e da comissão, porque em pouco tempo, com um cadastro imobiliário fiscal atrasado, defasado, sem georreferenciamento, andando com a carroça na prefeitura, eles conseguiram fazer o levantamento de todos os prédios e os dados. Como jornalista acompanhando há muito tempo a revisão de planta genérica, não é a primeira que eu imagino a dificuldade da equação. E também ponderar aqui, pelo menos de minha parte como leigo, que a criação desses outros fatores, como a questão de obsolescência, de idade, com novas faixas, e mesmo que eu acho que é um pouco controverso, a questão das glebas com novos fatores, teoricamente cria uma divisão potencial mais equânime em relação a essa distribuição de valores por metro quadrado em algumas regiões da cidade. Tem algumas dúvidas. Se nós estamos falando aqui de glebas urbanas para efeito de IPTU, né, pela lógica da questão tributária, se ele simulou esta questão das glebas, porque não são tantas assim, né, fora a questão dos lotes, lógico, para a gente ter ideia se é esse conceito que ele aplicou, que me parece que seja interessante, de profundidade, com divisões de valores diferentes, no princípio que não tinha antes, e o fator de localização incidente sobre isso, se a gente tem uma simulação específica para glebas, para ter uma ideia entre as glebas médias e maiores, se tem alguma posição de efetividade. Porque, no caso dos lotes, se eu anotei correto, o Everton aponta na simulação dele que 54% dos terrenos, agora estou me referindo a terrenos, vão ter redução do IPTU. A minha lógica natural de jornalista é imaginar que isso não seria um contrassenso tributário, na medida em que a lógica do raciocínio raso, aqui superficial que eu estou expondo, seria de que em terrenos haveria de ter uma política para a justiça tributária que tentasse aferir melhor o conceito da ideia de especulação para algumas localizações. Eu não sei se esse raciocínio, o Paulo já está me apontando aqui que não, se está previsto nessa lógica que eu estou apresentando. Por que eu desconheço? Porque o dado, aqui vou puxar a orelha do Everton, depois do elogio, é muito difícil de ser verificado numa audiência pública, porque eu não tenho uma tabela de simulação na mão. Então, no meio de uma audiência pública, apesar do esforço, apesar de reconhecer o crescimento, eu imagino os colegas que estão aqui, a gente fica quase no escuro de tentar fazer a mínima confrontação de dados para checagem, não é para ser apontar certo ou errado, não, porque simplesmente nós não temos os dados, nós ficamos assistindo o esforço dele de apresentar o dado de ontem para hoje, é uma planta genérica de IPTU, reconhecemos de novo a dificuldade, mas fica praticamente impossível de fazer o contraditório para elementos mais a miúdes, porque simplesmente não temos os dados em mãos. Então, não dá para praticar jornalismo e nem praticar contraditória, que eu estou falando pelo contraponto, sem informação na mão. Então, ia crescer para o esforço aqui, se ainda tem tempo para a ideia da Comissão de Economia, de que ele nos enviasse essa planta, e eu sei que ele, nesse aspecto, é bastante acessível, né, para reconhecer que ponderar a referência do esforço, que ele abrisse um canal, então, de contraponto em relação à questão da verificação da simulação, de preferência do contraponto ponto digital, com os outros colegas, para que a gente possa aferir outros tantos dados aqui. Por exemplo, para finalizar, além desses que coloquei, de aferir glebas e terrenos e essa contraposição eventual de especulação, como ficaria a questão do conceito do IPTU progressivo, que é uma margem dessa legislação, que não vem sendo aplicada por várias razões de deficiência da legislação ao longo do tempo, que a gente cobre em cima desta realidade que ele está
está colocando. E, de novo, para reforçar a posição do Paulo, a questão do reconhecimento dos padrões, né? Se você tem um porcelanato antigo, 2 banheiros, 1 banheiro, acrescentou uma edícula no fundo, fez uma churrasqueira, aí entrou uma graninha, colocou um dinheiro, como é que fica isso para os imóveis? Para eu não saber só o valor físico. Eu sei que as pessoas vão olhar como conta de água, para finalizar, que eu pagava 5 e vou pagar eventualmente 5 ponto alguma coisa ou 7. Tá bom, se eu estou num condomínio de luxo ou num imóvel reconhecidamente de luxo, é mais fácil de identificar. Agora, para a grande média dos contribuintes, eu imagino que eles não vão ter referência alguma de saber, bom, mas afinal de contas, o meu padrão envelhecido e desajustado certamente no tempo, não por culpa deste governo, ele também vai ser ajustado para a realidade, para baixo nesse caso? Kiara, posso só fazer uma observação sobre esse comentário? Pode ir respondendo. Everton. Com relação a esse questionamento dos terrenos, estamos fazendo até esse levantamento que não necessariamente o que é lançado é recebido, que existem N contestações e tudo mais. Então, às vezes, esses lançamentos não necessariamente uma redução, na verdade foi feita uma avaliação para a gente trazer o correto valor a ser cobrado também nesses casos. Então, junto com a planta, junto com a comissão, foi verificado que alguns valores realmente não estariam corretos. E os fatores para a gleba é até para tentar trazer um valor correto para cobrança, porque muitos terrenos, às vezes o pessoal nem faz o pagamento, faz ação, e no valor lançado, nem sempre tudo que é lançado é recebido pela prefeitura. Então é até uma forma de tentar trazer uma justiça nesses casos também, para que a gente consiga fazer uma arrecadação correta, sem tantos processos e questionamentos com relação a esses valores. Ok. Paulo. A ponderação, no caso real, são os terrenos que são 5,5 de frente, 6 de frente, até 8 de frente. Então, às vezes, ele tem 5,5 de frente e tem 33 de fundo. Então, às vezes, é 6 por 33, teve muita venda. Tá? Um terreno de 6 por 33, ele tem mais ou menos a metragem de um 10 por 20, os 200 metros. Mas o 10 por 20, ele é melhor do que o 6 por 33, que ele fica um negócio. Né? Algumas áreas que nós estamos falando, nós fizemos uma simulação, eu não sei exatamente os números, mas eu vou te falar mais ou menos. Bauru Tênis Clube, o valor venal dele estava R$145 mil. Como é que vende um Bauru Tênis Clube por R$145 mil? Né? 145 milhões. Ele veio para 55 milhões. 55 milhões é um número razoável para o Bauru Tênis Clube, certo? Os 145 milhões que estava mais ou menos projetado para fazer, ele vai ter. Então, uma gleba que você está fazendo é um exemplo desse daí que nós usamos. Essa tabela é usada, se não me engano, em Agudos e Sorocaba. Então, por isso que nós entramos com ela. Mas é principalmente o pequeno terreno, o terreno que ele tem atestado de 5,5, 6, que ele é ruim de construir, né? E um 10 por 20 ele é maior. Por isso que tem essa... como ele é 5 e ele é 30 de fundo, ele tem uma profundidade grande. O de 10 por 20, ele tem só o dobro de profundidade. É isso a história. Rui. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Beriel. Boa tarde, Paulo e toda a imprensa. Mais uma vez, eu observo que todo o trabalho muito bem elaborado pela Secretaria de Finanças, as demais secretarias, mas eu ainda questiono, apesar de ser do segmento do comércio, eu estou aqui representando a ACIB e também o Sindicato dos Contabilistas, eu vejo em relação a distritos industriais, certo? Distritos industriais, até hoje, na legislação, não faz a tributação do IPTU, certo? Enquanto é doado essa área, nesses 10 anos que ele utiliza, o empresário que utiliza, isso aí não é cobrado o IPTU. Posterior aos 10 anos, enquanto ele não pedir a doação definitiva,
a prefeitura também ainda não cobra. Então, acho que uma disparidade muito grande com os outros empresários que estão fazendo investimentos na área, às vezes, que ele necessita, enquanto que está tendo um benefício em relação a essas... A prefeitura já está fazendo a doação, já está fazendo a fiscalização, porém, ainda não tem. Então, às vezes, você está penalizando financeiramente um outro setor e deixando de colocar uma tributação no imóvel que já não pertence mais à prefeitura após os 10 anos. Isso é uma colocação. A outra colocação é em relação à área rural. A área rural tem vários empreendimentos que qual hoje paga ITR. Só que a prefeitura que fiscaliza e a prefeitura que dá o alvará. Então, ele tem que fazer uma doação para a prefeitura para ela ser tributada no IPTU também. É só. Entendi. Guilherme. Em relação aos distritos industriais, hoje, realmente, a legislação vigente... porque os 10 primeiros anos a prefeitura cede a área, né, para a indústria, só que a empresa não tem a posse definitiva durante os 10 primeiros anos, que ela tem uma série de obrigações a seguir, né? Tipo, nos 2 primeiros anos ela tem que construir, acho que 40% da área, pelo menos, né? E passados os 10 anos, quando a empresa adquire a posse, né, do terreno, não tem nenhuma penalidade se a empresa demorar mais 5 anos para transferir o nome dela, por exemplo. E realmente a prefeitura está perdendo IPTU, né? Agora, eu acho que sobre a cessão de terrenos, tem umas 4, 5 leis que estão espalhadas por aí. A CDCOM, até antes do Charles sair, eu tive como presidente da Comissão de Indústria, ele me chamou lá, ele me mostrou um pré-projeto que vai descer aqui para casa, que vai regularizar tudo isso. Se a empresa não... Então, acho que 6 meses ela tem para transferir depois dos 10 anos, vai pagar multa. Acho que 10% do valor do valor venal do terreno, né? Não vai passar impune. O empresário, como é hoje, né? Se ele quiser demorar 5 anos para passar, ele demora. E a prefeitura realmente foi muito bem colocado. Foi muito bem feita essa colocação, né? Sobre os distritos, né? Porque realmente, hoje em dia, não tem penalidade, não tem nada, mas isso aí está para mudar com essa lei que vai ser mandada para cá. Isso, realmente o senhor tem razão, certo? Eu já estou no CADEM, já faz aproximadamente 7 anos, trabalhando no CADEM, representando as atividades no qual eu exerço. Essa lei, na realidade, ela tem um projeto de lei, né? Já várias, pela infelicidade da administração, foram mudando vários secretários e cada um tem um pensamento. O administrador, o prefeito em si tem um pensamento e os secretários de cada época também tinham um pensamento. Realmente existe esse projeto de lei. Só que esse projeto de lei, pelo menos há 5 anos está aí, e mais uma vez eu vejo que neste ano desse estudo magnífico que tivemos, mais uma vez não foi colocado. Então, eu acho que a casa precisa fazer essa cobrança, porque daí não é renúncia de receita, certo? Que daí não cai em relação à Câmara Municipal. Porém, nós temos que dar andamento, porque como eu já estou no CADEM já há um determinado tempo, eu acho que eu sou um dos membros mais velhos que tem lá, eu vejo essa inércia do poder público em relação a isso. Inclusive, a gente ia fazer uma reunião extraordinária da Comissão de Indústria para apresentar esse pré-projeto de lei para todos os vereadores, para ficar uma coisa muito bem afinada, para quando viesse realmente, esse projeto de lei já estava discutido. E não demorar aqui o trâmite aqui ser rápido, né? Porque senão, se for discutir o projeto de lei aqui depois de enviar, daí demora, né? Então, até ia ter essa reunião extraordinária para ser apresentado e começar esse tipo de discussão para o mais rápido. Mas daí houve a mudança dos secretários, né?
Daí eu liguei para a Gislaine, ela falou que ia mandar para o jurídico da prefeitura só para dar a última afinada no projeto e ia vir para cá. Agora não sei se vai dar tempo esse ano, né? Os secretários estão rindo, né? Olha que bonitinho. Tipo, que secretário que assume isso, né? Deixa eu só registrar a presença aqui do Fernando Bordini, que é auditor fiscal tributário também da Secretaria, e o Fábio Augusto Leandrin Siquini, que é fiscal tributário também da Secretaria de Finanças. Eu gostaria de perguntar ao Everton, viu, Everton? Acho que tem várias questões aqui que merecem aí a atenção, mas com relação a todas essas questões que foram colocadas, né, enfim, essa atualização, né, de valores, vai haver um prazo para que os contribuintes possam fazer contestação, algo do tipo? A contestação pode ser feita em qualquer período, a partir do momento que ocorreu o lançamento, ou a pessoa recebeu o carnê e não concordar com o valor lançado, ela pode fazer a contestação em qualquer tempo, sem problema nenhum. Isso é um direito da pessoa. Tá. De repente, até efetuar o próprio pagamento e caso tenha êxito na reclamação, o ressarcimento é feito, não tem problema nenhum com relação a isso. Tá. Existem processos diários que são analisados pela auditoria nesses casos. Tá. Com relação à questão que foi colocada aqui pelo Nelson, do IPTU progressivo, ou mesmo o IPTU verde, que nós tivemos o projeto aqui na Câmara com vício de iniciativa de autoria do vereador Ivo Leite, enfim, possivelmente esse projeto ou seja encaminhado para a prefeita enviar para a Câmara alguma proposta semelhante, né? Ou os vereadores vão refazer aqui e tentar aí uma aprovação sem que haja um vício de iniciativa. Mas essas questões foram discutidas para a elaboração dessa revisão de planta ou não, Everton? Isso é algo que ainda fica para o futuro? Não, sempre é discutido, mas nada impede, a PGV, a gente está falando da atualização dos imóveis, nada impede, de repente, discutir entre legislativo e executivo um projeto de lei nesse sentido. Não obrigatoriamente ele tem que ser discutido junto com a PGV, totalmente independe, tá? De repente falar do IPTU verde, iniciar a discussão e pensar, a partir do momento que a gente coloca algo nessa planta, vai gerar um déficit para a prefeitura. E esse corte vai ter que ser feito em alguma pasta. Isso é uma consequência. Com relação ao IPTU progressivo, já existe a incidência cadastrada, já está sendo feito esse controle, já é algo cotidiano, já existe essa incidência sobre os imóveis que não estão com finalidade já definida. E com relação ao IPTU verde, a gente pode, nada impede a gente discutir. Com relação ao assunto que o Berriel estava falando de distritos e tudo mais, existe um outro projeto de lei que está sendo analisado junto com a CDCOM, junto com o pessoal da auditoria aqui, com relação a essas possíveis isenções, e está andando totalmente separado com relação ao PGV. São assuntos que podem ser tratados de formas distintas, porque às vezes eles são tão complexos que nem dá para ser tratado junto com a planta de valores, entendeu? Nelson. Só para trazer de volta o dado do padrão, Everton, como é que o contribuinte vai certificar na modificação do padrão, se isso vai ser disponibilizado no site da Prefeitura, essa proposta, pensando na hipótese da aprovação da PGV, para que eu possa verificar, lógico, todos os contribuintes, que o meu imóvel no carnê do ano passado estava no padrão X e agora, eventualmente, está no padrão Y, para eu poder aferir isso diante da nova lei, pensando na hipótese de aprovação, que ela pratica, em última análise, justiça tributária em algum nível, isso é
verificado, né? Isso é consolidado e tem que ser realizado mesmo, mas para que o contribuinte tenha essa informação ainda agora, pensando no começo do ano, antes de abril, que é quando o pagamento do IPTU, para que ele tenha tempo de, eventualmente, se não concordar, poder fazer o seu encaminhamento de requerimento. No cadastro do imóvel, junto ao site da prefeitura, ele pode verificar o enquadramento da construção e pode abrir um processo a qualquer momento para fazer esse questionamento, caso ele entenda que está sendo feito o enquadramento errado. Isso é analisado sempre, a gente está falando de 215 mil imóveis, mais de quase 170 mil construções, pode ocorrer algum caso específico que pode estar não correto o cadastro, ou alguma coisa que foi atualizada, é um cadastro sempre atualizado tanto pela Finanças quanto pela CEPLAN, a gente sempre trabalha nisso, o GEL vai vir para ajudar nisso, é muito importante a gente trabalhar, no GEL a gente precisa entrar nessa modernidade, o sistema tributário já vai ser um pontapé inicial agora, no final do ano com a implantação, vai ajudar muito a gente com relação a cadastro, relatório, a gente está trabalhando nisso. Igual o Nelson falou, a gente praticamente faz em planilhas ainda, para vocês terem uma ideia, o tempo que às vezes a auditoria levou para fazer esse levantamento. Imagina uma planilha que leva em conta N colunas com mais de 215 mil linhas e você ficar fazendo simulações, o computador trava, o pessoal parece que a gente não está na era moderna, é até difícil falar isso, mas é o que aconteceu hoje. Então a gente está buscando essa modernização, a gente está trabalhando, o sistema tributário veio para isso, já vai facilitar o próximo cálculo do IPTU, o GEL vai ajudar nisso, e respondendo a pergunta do Nelson, no site da prefeitura ele pode observar o tipo de construção que está lá, e se ele discordar, se o contribuinte discordar, verificar que tem alguma coisa que ele não concorda, abre um processo, vai ser analisado pela auditoria e vai ter a resposta sempre o quanto antes, devido ao fluxo também, sempre às vezes a gente perde um pouco de paciência nesses casos. Nelson. Só para complementar, se eu entendi direito, a proposta de revisão da PGV, ela altera conceitos, critérios de padrões. Altera as características. Sim, mas ele não altera, por exemplo, Nelson, se o seu imóvel é super luxo, o cadastro dele é super luxo. Ele vai ter os fatores que, de repente, do tempo de construção e assim vai, mas ele é um padrão super luxo. Desculpa. Não tem esse tipo de alteração no cadastro. Você pode entrar depois e falar, eu não entendo que minha construção seja esse padrão. Vai ser analisado e vai ser revisto ou ratificado pela... Mas quem vai definir isso, Everton, se eu entendi direito, é a alteração que você está propondo, digo a comissão, na lei. E uma vez estabelecida na lei, é a que vai valer. Aí, esse dado, eu não tenho como fazer o contraditório dele agora, do padrão. Eu estou alterando o padrão de um determinado imóvel em uma determinada categoria. Agora, aqui eu não estou, me perdoe, dizendo se está correto ou certo, tá? A proposta pode estar boa, mas eu estou pensando do lado de cá. Eu tinha uma casa com tantos banheiros, com tal porcelanato, ou uma casa simples, pensa no inverso ou mediana. Aí os fatores que o Paulo colocou aqui de forma prática, construtiva, fiz a reforma dela. Tá, alterei o padrão. Mas esta nova classificação, diante desta realidade, aplicada na nova planta, eu vou aferir-la como? Não estou falando de entrar no cadastro da prefeitura para ver se o que está escrito lá está correto, entendeu? É para fazer o contraditório em relação à proposta que está sendo posta na PGV. Um dado é isso. E o segundo, a gente sabe que as aplicações no tempo não é questão deste governo, é pensar município. Da aerofotogrametria, por exemplo, elas foram acrescendo um percentual, não lembro se era 15% dos imóveis. E sabemos também que a partir de determinado percentual há uma alteração no padrão dessas casas pelo tamanho de acréscimo, o que me parece não razoável, para usar uma expressão bem tranquila aqui. Por exemplo, como é que eu vou fazer o contraditório disso? É isso que me preocupa, pensando no contribuinte. Você entendeu a pergunta, Everton? Não, sim, eu entendi. É que assim, não houve uma mudança radical em todos os padrões, tá? Isso não ocorreu. Pode ter ocorrido algumas mudanças, ele quis dizer com relação ao tempo. Se eu vou lançar essa nova PGV a partir do momento de aprovado, quando que o contribuinte pode conferir essa informação? Seria isso, né? O fato gerador do IPTU é janeiro. A gente está, igual eu comentei, migrando o sistema tributário. Se eu falar qualquer data agora aqui, eu vou estar
não correspondendo com o real, mas aí o trabalho aprovou a PGV. A gente tem hoje um sistema muito mais completo, que vai trazer com muito mais tempo essas informações para o contribuinte. Mesmo que seja o lançamento do IPTU, obrigatoriamente, até março a gente tem que fazer, porque tem geração de carnê, tem N outras coisas. Então, esse trabalho, a partir do momento da aprovação, a gente já vai trabalhar na atualização desses cadastros, desses dados. Às vezes, como o sistema, igual eu falei, está em um sistema em prazo de homologação. De repente, às vezes, com uma simples importação de planilha, eu já vou ter todo o cadastro atualizado. Isso é uma coisa que eu preciso discutir ainda. Sendo fácil assim, já vai ficar disponível para o contribuinte verificar os seus dados. Vamos comunicar, claro, mas o quanto antes a gente pensa em disponibilizar essa situação para que sejam feitas as análises de todos os contribuintes e qualquer um possa fazer a contestação que achar necessário. Hoje, com a mudança do sistema tributário, se eu falar que vai ser dia 10 de janeiro, 15 de janeiro, isso eu não consigo falar uma data precisa. Certo. Por causa da mudança do sistema tributário, repetindo, tá? Guilherme quer fazer uma pergunta. O Everton, como a prefeitura diferencia o que é luxo do superluxo, do fino, né? Essas classificações, como que é? Qual é o critério de classificação da prefeitura? Desculpa. Existe uma tabela de construção e normalmente quem faz esse serviço é a própria CEPLAN. Às vezes na liberação, na finalização da obra, é feita essa avaliação por um departamento específico da CEPLAN. Então é por área construída? Isso, existem vários padrões. Se a construção tiver alguns fatores, tipo de construção, acabamento, etc. São várias regras, acho que talvez o Nilson possa responder isso com mais propriedade, mas existe sim já um critério pré-estabelecido e o enquadramento dessas construções em cada um desses tipos. Obrigado. O Nilson, não sei, acho que o Nilson saiu um pouquinho. Mas é o tipo de pergunta que chega pra gente, viu, Everton? Chega mesmo. O Nilson tá aí, acho que... Se puder, você chegou a ouvir, Nilson? A pergunta do Guilherme? Desculpa, eu tive que atender o telefone. Não, fica tranquilo. Guilherme, por favor, pergunta novamente. Nilson, como é que... qual é a metodologia de classificação do imóvel que a prefeitura adota como fino, luxo, superluxo, né? Como ela essa faz classificação essa diferenciação? Diz sobre a responsabilidade das finanças. Aqui a gente tem uma variação de taxas para aprovação, mas essa classificação é mais utilizada para finanças. Da nossa parte... Normalmente, eu tinha até comentado, o cadastro que faz, a gente atualiza em alguns casos aqui, mas o inicial, a construção inicial, quem faz o lançamento... É o nosso cadastro, que passa para vocês. Vocês fazem arranjos, né? Sim. Em alguns casos a gente atualiza, mas, por exemplo, na liberação do cadastro, que eu imagino que seja o que o Guilherme perguntou, quando nós somos, por exemplo, só confirma se é isso, tá, Berriel? Você terminou uma obra e você quer saber onde ela vai ser enquadrada, seria nesse sentido? Ele está perguntando, ele está com dúvida no que você perguntou. Viu, Berriel? Por exemplo, você terminou uma obra, como é que ela vai ser enquadrada? Esse é o seu questionamento, né? Sim. Porque a atualização do cadastro é feita tanto pela Finanças quanto pela CEPLAN. A atualização pode ser feita tanto pela auditoria quanto pela CEPLAN. Só que o inicial, você finalizou uma obra, quem faz esse enquadramento inicial é o setor de cadastro da CEPLAN. Não, é isso. Então, peraí, eu acho que eu não havia entendido direito, vereador. Começa aqui no nosso cadastro e é enviado para finanças. E aí se faz algum tipo de arranjo, às vezes, entre as duas secretarias, sim. São coisas que a gente tem discutido com frequência, né, em relação a esses pontos. Mas sim, começa aqui no cadastro da CEPLAN. Eu falei que era CEPLAN porque exatamente eu tinha entendido que a pergunta do Berriel era uma nova construção. Como é que se identifica o cadastro dessa nova construção? A alteração pode ser feita tanto pela auditoria quanto pelos servidores da CEPLAN, mas o cadastro inicial é sempre feito pelo setor de cadastro da CEPLAN. Então é a CEPLAN que determina se o imóvel é luxo, se o imóvel é fino, se o imóvel é super luxo, né? Se é popular, se é classe média.
Essa classificação inicial é dada sim pela CEPLAN, pelo cadastro da CEPLAN. Vereador? Tá. Não, perfeito. Mas tem uma metodologia, né, para essa classificação, né? Sim. Existe sim. Tá. Não, perfeito. Obrigado. As pessoas que estão no plenário virtual querem fazer algum questionamento? Às vezes a gente fica... O ITBI também. O ITBI também está no projeto. Everton, alguma consideração sobre o ITBI para ser colocada? Não, é que na verdade o valor venal, para chegar no valor do IPTU, é aplicado um redutor para chegar no valor do IPTU com base no valor do ITBI, perdão. Então, na verdade, a base é a mesma, só aplicando um redutor para chegar no valor do IPTU. Então, quando a gente fala de valor do imóvel, a gente está tratando dos dois tributos. Deixa eu só mais uma pergunta, só para ilustrar para o Everton. Everton, hoje, o ITBI, por ser um imposto municipal, ele trabalha, a prefeitura pode adotar ele dentro de uma faixa de valores ou é uma decisão arbitrária, assim, é tantos por cento e acabou, ou existe uma faixa de porcentagem que a prefeitura pode adotar ou determinar o ITBI? 0,8% para terreno e 2% para área construída, normalmente. Aí se aplica esse fator redutor em cima do valor venal com relação ao valor que seria para o ITBI. Você diz igual no IPVA, né? Que você pega a porcentagem e você chega no valor do carro e aplica um fator para você ter uma noção do valor do IPVA, no caso, né, Berrel? Então, não, o ITBI é 2% do valor do imóvel? Não, o ITBI, existem algumas faixas de isenções de alguns programas específicos, o ITBI normalmente é 2,25% do valor venal. O IPTU, se aplica um redutor em cima desse valor venal. Esse redutor, existe uma regra específica para fazer esse cálculo, e aí você faz 8% para terreno e 2% para construção, mas já em cima desse redutor, porque se a gente fizer simplesmente 2% em cima do valor do imóvel, o valor do IPTU ficaria absurdo. O ITBI de 2,25%, como você citou, aqui em Bauru, é em todas as cidades ou é só aqui em Bauru esse valor? Tem cidade que essa porcentagem é maior? Tem cidade que São Paulo, por exemplo, se não me engano, é 3%. Dependendo da cidade, tem essa porcentagem, essa variação. Tá. Vou falar. Guilherme, o microfone. Desculpa. Não, para você falar no microfone. Não, é que eu estou falando com o Paulo aqui, né? Se existe alguma lei que define esse intervalo de cobrar, assim, em porcentagem, tipo assim, a prefeitura, o município pode colocar alíquota do ITBI dentro de uma faixa, porque como várias cidades como adotam, é o ISS, né? Uhum. Ô, Guilherme, desculpa aí, presidente. É só para você saber, quando nós fizemos Minha Casa Minha Vida, o ITBI e o IPTU de Bauru é o mínimo possível. Então, foi uma renúncia de receita que a prefeitura fez quando paga o ITBI e o TCMD de um MRV, de um Vita, de alguma coisa, é um valor diferente, ele não vai ser esses 2%. Mas daí ele cobra o resto do limão, sai a limonada, né? Daí sai o dinheiro. A prefeitura fez o mais alto do TCMD, que é os 4,25, o mais alto dos 2,25, só que o popular, ele paga o IPTU e paga um valor menor, venal. Está escalonado o ITBI. Isso, se eu não me engano,
Se eu não me engano, o IPTU é R$ 89,00, era na época nossa, eu não sei quanto que deu hoje, R$ 89,00 o valor mínimo desse pessoal habitacional. Ele não era o valor dos 2,25. É só para entender, né, o cenário, né? A gente vai percebendo o quanto essa discussão de IPTU e ITBI é distante das pessoas, né? É muito distante. E aí a pergunta que vem pra gente é assim, mas quanto que eu vou pagar o ano que vem? Isso, já hoje, a hora que eu divulguei a audiência, a pessoa queria saber. Mas como nós estamos saindo da pandemia? A pessoa já entendeu assim, a atualização da planta genérica vai majorar o valor do IPTU, não é? E aí eu acho, Everton, até por sugestão do Nelson, eu acho que seria muito interessante haver uma divulgação desses novos critérios, né, no site da prefeitura, se possível haver uma simulação, que eu não sei se é possível, né, já ser feita, porque nós somos bombardeados às vezes e a gente não consegue dar a resposta, né, e a gente não ajuda. Às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda, porque a gente vai querer esclarecer e a gente tem mais dúvida do que certeza do que a gente está falando. Então, seria importante ter esse canal de comunicação. Me parece, né, assim, pelo contato que nós tivemos com o projeto, a forma que veio escrito, o zelo, as planilhas, os 4 volumes, a apresentação aqui, me parece que a informação, ela está muito clara e bem apresentada, né? Então, eu acho que seria interessante ter esse canal de comunicação para que as pessoas possam consultar, né, e se tranquilizarem nesse final de ano, de que, né, na verdade, a gente vai ter uma grande quantidade que vai ter um valor de IPTU menor o ano que vem, e eu acho que talvez essas pessoas sejam as mais preocupadas. Lá no nosso condomínio, né, Paulo, a gente já vai viver uma outra realidade, né, mas ali a gente sabe como lidar também, né, mas eu acho que as pessoas que estão mais preocupadas, né, com o valor que vão pagar de IPTU ano que vem são as pessoas que vão ser beneficiadas, na verdade, né? O centro da cidade, que a gente sempre falou, né? Olha só, o centro esse ano foi contemplado aí com uma redução, né? Então, eu acho que tudo vai melhorando, né? Eu acho que é sempre um avanço, mas essa questão das pessoas poderem consultar, se sentirem um pouco mais tranquilos, né, nesse momento, já que já começamos a discussão, né? Então, seria legal ter um canal de comunicação assim. Eu não sei se vocês pensaram em algo, se já existe algo assim, mas seria importante. Guilherme. Pode falar. Pode falar. Posso falar? Pode. Então, assim, só uma correção, eu tinha falado 0,8 com base no redutor para construída e 2% para terreno. Só para corrigir esse dado. Existe também com relação ao IPTI, ITBI, para imóvel popular, uma cobrança de 0,25. Os 2,25, dependendo se enquadrar, de 2,25. Com relação a essa simulação, cara, é complicado, porque a gente vai ter que desenvolver um sistema para isso. O IPCA, por exemplo, quando a gente mandou o projeto, estava em 10,25, já está em 10,67. O valor que estava lá, depois ele vai falar, nossa, mas você falou que se não passar a planta, o meu imóvel ia ficar 200, agora você está falando que vai ficar 205? Por quê? Porque ainda está o IPCA. Caso a planta não passe, vai ser o IPCA do período, que pode chegar a superar esses 10,67. E fazer um sistema com 215 mil imóveis, para eles fazerem esse tipo de consulta, seria algo que praticamente teria que parar tudo para desenvolver algo do tipo, que a gente nunca foi feito isso. Eu entendo a preocupação, eu também, quando eu saio, a primeira coisa que o pessoal me cobra é falar, você vai aumentar IPTU, essas coisas, esse tipo de coisa. Com relação ao tipo de construção, tem um anexo na lei que tem cada tipo, luxo, super luxo, e o que é considerado em cada construção. Existe um anexo na lei também com esses dados, que foi questionado aí por vocês, só para fazer essas observações. E o ponto mais importante, todos os imóveis vão ter o reajuste, vamos criar um cenário que a PGV não seja aprovada pela Câmara. Vai ter o reajuste do IPCA. Então, um reajuste ele vai ocorrer.
tá? Independente da PGV ser aprovada ou não, vai ocorrer. O que a gente tentou fazer, repetindo, é com base nesse índice, que realmente a inflação ficou num patamar elevado, acima de 10%. Não sobretaxar ainda mais o contribuinte depois de pandemia e tudo mais, e utilizar esse ano, com base já nesse valor do IPCA alto, e corrigir todas essas distorções que existiam, tá? Essa foi a ideia da Secretaria de Finanças, junto com o pessoal da auditoria e tudo mais, fazer um trabalho para essa correção, porque ano após ano a planta está tendo melhoras. Esses novos fatores é exatamente para corrigir essas distorções e a gente trazer um valor mais justo para todos. A ideia é essa. Com relação a essa simulação, Chiara, teria que ser analisado, mas só para você ter uma ideia, no setor de TI nosso, que foi até assunto já de outras audiências, a gente perdeu mais de 60% dos funcionários. Eu nem sei se eu teria perna para fazer um sistema desse hoje, para ser bem sincero com você. Guilherme, você queria fazer uma pergunta, né? Quando você falou na redução de IPTU aqui no centro, porque na verdade houve uma desvalorização do que já foi o valor do metro quadrado, por exemplo, na Baixada de Carvalho, nos anos 80, do valor que é hoje, né? Então, pelo menos traz uma nova realidade, acompanha, está tendo um acompanhamento de uma nova realidade que existe, né? Então, eu acho que nesse ponto é muito bem-vindo essa redução do IPTU nos imóveis centrais, né? Eu só queria registrar aqui que a gente, eu acho que eu falei bobagem aqui quando eu falei de uma redução do IPTU. Na verdade, não é uma redução, porque a inflação, na verdade, ela vai ser aplicada de qualquer forma. Então, não existe uma redução, né, Everton? Então, eu acho que só a inflação já assusta muita gente, né? Tem gente que... Tem imóvel, Chiara, que reduziu já com base no que foi pago esse ano, por exemplo, 2021, vai ter redução, exatamente às vezes por causa dessa correção dessas distorções, tem imóvel que vai pagar menos do que pagou esse ano. É mesmo, entendeu? Por isso que a ideia era corrigir e trazer isso. Tá. Lógico, vai ter imóveis que vão pagar mais? Sim, vai ocorrer, porque hoje eles estão pagando, eles estão com uma casa que vale muito mais do que está, por exemplo, hoje lançado no cadastro. Então, a ideia é exatamente isso, vai ocorrer alguns aumentos, a gente nunca negou isso, nunca foi falado o inverso disso, mas trazer o valor justo, tanto para quem está pagando mais hoje e não deveria, quanto quem está pagando menos e deveria estar pagando mais. Tá. Eu não sei, as informações que tem no IPTU desse ano, agora de 2021, com essas informações, não seria possível fazer uma simulação simples em planilha para se calcular esse valor agora? Não, porque foi feita uma análise rua a rua, né? Que ela não foi tipo, o bairro X eu multipliquei por esse índice, entendeu? Tem bairros que teve ruas com valorização devido a aquecimento, análise até junto da comissão, como tem bairros que ele na totalidade teve aumento, cada bairro, cada setor quadrilote teve a sua região específica para fazer um cálculo simples de multiplicação. O que dá para fazer é você pegar hoje o quanto você pagou, multiplicar por 10,67, que seria o seu IPTU caso a planta não aprove. Caso a planta seja aprovada, aí N fatores foram avaliados. Esses fatores novos com relação à localização, ao fator gleba, até o aumento com relação à idade dos imóveis, o fator de profundidade que foi feita alteração, todos esses fatores são colocados em questão e não torna o cálculo tão simples assim para a gente pegar o valor e chegar. Em janeiro, com certeza, pelo menos em janeiro, a gente vai querer que todos os valores, a planta foi aprovada. Em janeiro, todos os valores vamos trabalhar para que estejam disponíveis, para que todos possam já verificar e poder fazer o acompanhamento e depois a conferência. E caso abra a contestação, a gente vai estar aqui para responder da melhor forma possível. Ok.
Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Pessoal do plenário virtual? Guilherme, mais alguma coisa? Não? Paulo, Rui, Nelson? Tiago? Eu vou só fazer uma última consideração aqui antes de encerrar, Everton. Eu passei já por 2 atualizações de planta genérica aqui nessa casa, viu? Essa é a terceira. O pós-atualização é duro. É difícil, por mais que haja um esforço de tentar acertar sempre, né? A gente estava conversando, né? Não é que a gente não agrada, a gente não agrada a todos, né? Então, sempre vai ter alguém que vai achar que é injusto e tudo mais. A gente tem sempre que procurar minimizar essas situações. Se tiver algo que a gente possa fazer para ajudar, a esclarecer, a simular, né, Guilherme? Fazer planilha no Excel, eu sou boa também. A gente está aqui para ajudar no que for preciso, né? Tanto com os colegas aqui da casa que vão se debruçar ainda sobre o projeto, quanto com as pessoas que nos consultam, né? A gente tendo a informação fica mais fácil da gente ajudar. E sempre quando fala em aumento de imposto, né, não é uma coisa muito palatável, né, para a população, né? E ainda mais com essa pandemia, o poder de compra das pessoas caindo muito, né? Em virtude dessa inflação, o assalariado sempre acaba sofrendo mais em períodos inflacionários, né, como esse que estamos vivendo, né? Então, é um assunto sempre indigesto para a população falar em aumento de imposto, né? É isso aí. Então, nós agradecemos a todos que participaram conosco dessa audiência pública. Reconhecemos aqui o esforço coletivo de todos que trabalharam na atualização dessa planta genérica. A gente sabe que é um trabalho complexo, né, de muitas frentes, né, com olhares diferentes. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Vamos ver se será aprovado aqui na casa, né, Everton? Vamos ver. Igual eu falei, assim, tem alguns tributos que às vezes a gente pensa com relação ao orçamento, porque a gente precisa da receita para poder ter a despesa. Esse, como a gente está bem tranquilo que não teve um aumento real, a previsão que a gente fez do IPTU, a planta passando ou não, é o que a gente colocou no orçamento. Porque caso não passe, a gente vai fazer o reajuste especial da mesma forma que já é previsto em lei. Agora, a importância de passar, frisando novamente, deixando bem claro, a gente corrigir essas distorções até com relação aos que pagam mais e trazer o justo também para quem tem um imóvel valorizado. Porque nesses 4 anos que se passaram, várias regiões da cidade cresceram, a cidade teve um crescimento muito grande em alguns condomínios, em algumas regiões, e seria um ajuste, porque assim, ninguém entra para fazer uma reclamação aqui na finança que está pagando menor do que o valor do mercado. Isso não ocorre, eu nunca vi. Então, mas caso seja o contrário, falar, o meu valor de 8 anos atrás, 4 anos atrás está defasado, isso tem. Então, a planta, nesse caso, também é uma forma de a gente conseguir corrigir esses casos, até as pessoas que estão pagando mais e, de repente, não acompanham a valorização de mercado e trazer essa justiça. Queria agradecer o espaço, Chiara, porque sempre se fala de aumento, e, na verdade, a gente está trabalhando, deixar bem claro, pensando nas finanças, na arrecadação, no bolo total de recurso relacionado ao IPTU, é o mesmo. Não está tendo um aumento com relação a essa planta, na hora que a gente pensa no todo. O trabalho foi feito para que a gente consiga trazer a justiça e corrigir as distorções existentes. Obrigado pelo espaço. Nós é que agradecemos. Eu posso aqui dar uma previsão. Eu acredito que o projeto não vai ter dificuldade de ser aprovado aqui na casa, não, viu? É só para criar um suspense mesmo. Mas hoje, num grupo de WhatsApp, aqui num grupão, já colocaram, é só os vereadores não aprovarem. Ponto. Então, né? Vamos ver aí como é que vai ser o entendimento da população, mas eu acho que está tranquilo, né, Júnior? O Júnior chegou aqui agora, está sorrindo, está tranquilo, né, Juninho? Tá adorando. Olha lá.
Tranquilo. Obrigada a todos. Nós vamos encerrar, então, agradecendo mais uma vez a participação de todos, às 17h10. Muito obrigada. Uma boa noite a todos.